Oi, vamos falar um pouco sobre planejamento de uma pequena propriedade rural? Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Hoje quem nos acompanha é James Joplin e a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que a gente pode aprender com a vida e trazer esse ensinamento ou esse aprendizado para o cotidiano da implantação de uma pequena propriedade rural. A gente já falou aqui em outras vezes que a vida tem quase 4 bilhões de anos aqui no planeta e que ela já resolveu um punhado de problemas que foram aparecendo ao longo do tempo. Ela aprendeu, por exemplo, a captar luz solar e elementos disponíveis com abundância na natureza, água e gás carbônico. Então, com energia solar, água e gás carbônico, a fotossíntese produz açúcares e as plantas conseguem sobreviver. Os seres fotossintetizantes produzem seu próprio alimento. E a partir daí, toda uma rede, uma cadeia alimentar se estabelece. Os animais ou os seres que não fazem fotossíntese se nutrem dessa matéria orgânica produzida pelas plantas e outros seres vão se nutrir tanto de um quanto do outro e no final do processo outro tipo de seres vão degradar essa matéria liberando outra vez nutrientes no ambiente. Então, na natureza não existem resíduos. Se a gente for pensar um pouco nessas coisas, todos esses conhecimentos a gente pode trazer para o planejamento de uma pequena propriedade rural. A gente vai ver um pouquinho disso nesse vídeo. Nessa primeira imagem, a gente consegue ver à esquerda a representação de uma bactéria, um ser procarionte. Isso significa que não tem núcleo central. Esse emaranhado aí dentro desse ser é o RNA que traz as informações genéticas desse ser. Então, todas as informações para ele se manter vivo e se reproduzir estão armazenados aí dentro. Ele está disperso no citoplasma. À direita, a gente tem a representação das primeiras cidades humanas, que era semelhante a isso. A gente vê que tem uma membrana em volta, que é o muro da cidade, mas ao mesmo tempo lá dentro ainda não estão definidas as ruas, não está definida a organização, é tudo junto, tudo misturado, representando ali como se fosse as primeiras formas de vida no planeta. Isso é bem interessante a gente fazer essas observações e fazer essas comparações. Já nessa imagem à esquerda, a gente tem a representação de uma célula eucarionte, que significa que tem um núcleo central onde fica o DNA ou as informações genéticas, e no citoplasma as coisas já estão bem mais organizadas. Um exemplo disso, uma das primeiras cidades gregas, representando aí esse núcleo, essa divisão de trabalho, no caso a gente está vendo uma representação de Atenas, na Grécia, a gente percebe em volta dela a muralha protegendo como se fosse a membrana de uma célula. E a gente consegue enxergar aqui nitidamente que tem alguns lugares que são diferenciados dentro da cidade. Como, por exemplo, lá no alto, o núcleo mais central, onde a vida se organiza a partir de onde emanam algumas informações para o restante da coletividade. E as nossas cidades funcionam mais ou menos assim até hoje. Pegando essa mesma representação, a gente queria que aqui em casa funcionasse como uma célula, como um ser vivo. E aí o começo disso é delimitar a membrana, os limites dessa célula. E uma membrana, num ser vivo, ela tem uma característica que faz ela ser semipermeável. Isso quer dizer que algumas coisas podem entrar enquanto outras saem, mas algumas coisas não entram. A mesma coisa eu queria aqui em casa. Então não dava para fazer um muro de 2 metros de altura, porque eu queria que algumas coisas entrassem e que outras ficassem fora, porque eu queria continuar estabelecendo um contato mais próximo com o organismo maior, que é o bairro e tudo mais. Então, o que eu queria que entrasse? Vento pode passar, passarinho pode passar, pequenos animais podem passar,
sementes podem passar. E o que eu não queria que passasse? Eu não queria que passasse vaca, não queria que passasse cavalo. Ok? Então eu criei uma membrana semipermeável e por isso usei tela de alambrado. O alambrado me permite bem isso, é uma membrana semipermeável. Algumas coisas passam, outras coisas não passam. Mas não parou por aí, precisa também de um núcleo, e aí a gente está se aproximando também de permacultura, de planejamento permacultural. Aqui a gente pode ver o núcleo das duas casas que foram construídas. Então, a partir da casa, a casa é o ponto zero da permacultura, ou é o ponto, é o núcleo central, a partir de onde emanam as informações que vão trabalhar no terreno. Então, o DNA, né, da propriedade, ele é guardado dentro de casa. Onde é que está esse DNA? Somos nós. Né? A gente é produtor dessa informação e essa informação vai para o terreno. Ou seja, o planejamento do terreno começa a partir de dentro de casa. Da maneira que a gente planejar é que o terreno vai se desenvolver. Por conta disso, foi feito o planejamento. Lembra que num outro vídeo falei de curvas de nível. Instalamos curvas de nível em todo o terreno, que é para segurar matéria e nutrientes, para não deixar embora o solo. E a partir disso, a gente fez um planejamento da área, de tal modo que as casas estão ali em cima, mudei um pouco a vista aqui, para a gente ver de um outro ângulo, as casas estão ali em cima, que são a zona zero da permacultura, e aqui embaixo, no canto direito inferior, está uma pequena mata que eu fui construindo ao longo dos anos. Então, nessa pequena mata, a gente vai ver isso mais para frente, foram escolhidas espécies nativas que pudessem produzir flores e frutos para alimentar passarinhos, pequenos bichos e a gente também, né, que produzissem néctar para as abelhas. E na faixa intermediária, um pomar e uma horta. Então, de maneira que a gente tem na zona 0 a casa, na zona 1, mais próxima da casa, a horta, na zona 2 ou 3, aqui a gente não tem animais sendo criados, está um pouquinho mais longe, que é o pomar, numa parte intermediária que a gente deixou sem árvores, que era para plantar as culturas anuais. Então já plantei bastante milho, feijão aqui em casa, hoje não mais. Talvez volte a fazer isso uma hora dessa. Mas plantava milho, feijão e finalmente a zona 5, lá embaixo, mais distante um pouquinho da casa, que é o lugar onde a florestinha está se formando para a gente aprender. Outro elemento que a gente trouxe da vida, como é que a gente retém água e nutrientes no solo? A vida precisa o tempo todo de água e de nutrientes. A gente vai falar um pouco mais sobre isso ali na frente. Como é que eu garanto água e nutrientes? Bom, a fotossíntese, a gente falou no começo desse vídeo. Com a fotossíntese, os seres fotossintetizantes absorvem energia solar. Com essa energia, eles conseguem juntar água e gás carbônico e transformar isso em açúcares, transformar isso em matéria orgânica. Então, consegue fixar a energia do sol. Ok, então as árvores, as plantas vão fixar a energia solar. As curvas de nível vão evitar que isso vá-se embora, então eu tenho um monte de plantas fixando energia solar no terreno. Estou aumentando a quantidade de energia disponível no terreno. E a água, como é que eu seguro a água no terreno? Outra vez, com as curvas de nível, a chuva que desce, eu seguro essa chuva, não deixo ela embora, ela infiltra. De quando em quando, né, o excesso de plantas, eu corto essas plantas, que é o que a gente está vendo aqui no início das hortas. A braquiária que tinha, a gente cortou a braquiária, não queima, lógico, recobre o solo. Então eu tenho aqui energia que as plantas produziram ou reteram do sol, com mais matéria orgânica que elas produziram, as próprias plantas, estão agora recobrindo o solo para proteger o solo. As curvas de nível seguram, retêm a água. Essa camada de planta morta, seca, que está aqui no solo, ela impede que o solo seja aquecido e retém um pouco mais de umidade por baixo dela.
essa umidade favorece o desenvolvimento de micro-organismos que vão degradar essa matéria orgânica e fixar essa matéria orgânica no solo. Então aí eu começo a recuperar o solo a partir de um conhecimento simples de como é que as coisas funcionam na natureza. Então, ano a ano, eu tenho maior produção de biomassa na propriedade, recobrimento do solo, seguro mais água, incorporação de matéria orgânica no solo, e tudo isso a gente vai ver mais para frente, de maneira que, ao longo do tempo, ao contrário dos meus vizinhos, que o solo vai ficando cada vez mais pobre, aqui em casa o solo vai ficando cada vez mais rico, até chegar nesse ponto que a gente tem aqui a última imagem de como é que a gente está hoje em 2018. Ok, estou de volta. E aí, se estão curtindo a ideia, se gostaram da proposta, eu sei que às vezes trago umas ideias um pouco estranhas, diferentes, mas compartilha com os amigos, chama o pessoal, vamos estudar junto, né? Se tiver alguma pergunta, chama aí, troca uma ideia, a gente conversa. Não se esqueçam, clica lá no joinha, gostei, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as atualizações e até a próxima!